Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Cideuci Ribeiro, presbítero pela Assembleia de Deus, Ministério Fama, Goiânia, Goiás. Estamos começando agora a quarta lição do quarto e último trimestre de 2025. Desde já, eu quero agradecer você que ama a palavra do Senhor por estar comigo aqui. Continuo contando com você para que continuemos juntos nessa jornada de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor até que Ele volte. Meus irmãos, a lição de hoje é Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. É uma lição da revista Betel Dominical Adulto e será ministrada em algumas igrejas no próximo domingo, dia 26 de outubro. Uma revista que traz como tema personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Portanto, peço que deixe o seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações, assim você vai ser lembrado quando novos vídeos forem postados aqui. E além disso, o YouTube reconhece o vídeo como relevante e vai entregar para mais pessoas. E para você que ficar comigo até o final, eu tenho algo especial. Tenho certeza de que vai gostar, mas sobre isso, claro, eu falo no final do vídeo. Não esqueça de comentar, escrever o que você achou sobre a aula, enfim, deixe a sua opinião, sempre de maneira respeitosa. Vamos orar. Pai, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias são para sempre. Desde agora, Senhor, nosso coração está diante de Ti, para que o Senhor possa falar, para que o Senhor possa trazer do céu a semente da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, e nos guarde, Senhor Jesus, guarde nossa mente, o nosso coração, para que possamos estar focados na lição, para que possamos estar entregues, Senhor Jesus, à Tua mensagem, aquilo que o Senhor planejou para nós nesse dia. Portanto, desde já eu Te agradeço. Amém. Uma vez abençoados, vamos à nossa lição. Texto áureo. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Nós temos aqui um resumo da lição. A fé foi a chave que mudou a história de Raabe. Ela não era israelita, não tinha acesso direto à lei, nem aos cultos, mas ela decidiu crer no Deus de Israel. Essa declaração do escritor aos Hebreus mostra que a fé não depende de origem, de posição social ou do passado, depende de resposta ao agir de Deus. Raabe estava em Jericó, cidade inimiga, mas escolheu os espias em paz, quer dizer, acolheu em paz os espias, acreditando que Deus cumpriria a sua promessa. O que fica muito claro e evidente aqui é que Deus usa quem crê. A fé, ela abre portas e muda destinos, mesmo para quem, humanamente falando, seria improvável. Verdade aplicada. A fé em Jesus Cristo, que recebemos a partir do anúncio do Evangelho, nos conduz à vitória sobre o mundo. Meus irmãos, assim como Raabe, que foi transformada pela fé ao ouvir falar do Deus de Israel, nós também somos transformados ao ouvir o Evangelho de Cristo. A fé que vem de ouvir a palavra é capaz de romper barreiras, mudar trajetórias e conduzir à vitória espiritual. Raabe vivia em um lugar condenado ao juízo. Jericó seria destruída, mas a fé a tirou desse destino. Nós podemos aprender com isso que a fé verdadeira nos separa do juízo, nos alinha à vontade de Deus e nos torna participantes da promessa. Objetivos da lição normalmente são 3. Primeiro, identificar a origem de Raabe. Segundo, reconhecer que Raabe temeu o Deus de Israel. E terceiro, ressaltar a mudança da vida de Raabe.
A rota dessa lição é baseada nesses 3 objetivos. Como já falamos, o primeiro é a origem de Raabe. O que concerne nesse momento? Entender que ela era uma mulher gentia, prostituta em Jericó, vivendo em um contexto distante de Deus. No segundo, vai apontar que reconhecer o temor. Mesmo nesse ambiente, ela ouviu sobre Deus e creu. E esse temor a levou a agir corretamente. E no ponto 3 vai dizer o seguinte, ressaltar a mudança, quer dizer, a fé produziu transformação. Ela foi poupada e tornou-se parte da história do povo de Deus. Essa estrutura, ela nos ajuda a enxergar que fé não é estática. Ela começa com ouvir a mensagem, passa pelo temor e termina em transformação. Textos de referência. Josué, capítulo 2, versículo 1, versículos 6, 8 e 9, 10 e 11. Está escrito assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Último, versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vamos observar aqui como o contexto bíblico constrói o cenário. Primeiro, Deus envia espias à terra prometida. Segundo, eles chegam à casa de Raabe, uma mulher improvável aos olhos humanos. E terceiro, ela não apenas os recebe, mas os protege, pondo em risco a própria vida. Quarto e último, e no fim, ela faz uma declaração extraordinária. Que declaração é essa? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Meus irmãos, Raabe ouviu sobre os feitos de Deus. A abertura do Mar Vermelho, as vitórias sobre os reis, isso gerou fé e temor em seu coração, assim como gerou temor e medo no coração do povo que estava ali em Jericó. Ela reconheceu que o Senhor era Deus de Israel, não só em cima no céu, mas também embaixo na terra. Isso é uma confissão de fé, feita por alguém que vivia em uma cultura totalmente pagã. Aqui se encontra as maravilhas das coisas de Deus. Ele sempre levanta oportunidades para que as pessoas saibam da grandeza do seu poder. A diferença está em como cada um responde. Raabe, como sabemos, respondeu com fé. E isso mudou tudo. Introdução. Raabe, uma mulher de Jericó, não fazia parte do povo de Israel. Apesar disso, ela temeu a Deus e, por fé, agiu com coragem e obediência ao esconder os espias enviados por Josué para observar a cidade. Irmãos, começamos essa lição destacando uma verdade profunda e poderosa. Deus, ele não está limitado a agir apenas através daqueles que pertencem ao seu povo. Ele pode alcançar quem ele quiser, onde quiser. Raabe não era israelita, mas temeu a Deus e demonstrou fé, e fé de maneira prática. Essa parte da introdução já nos mostra que a fé verdadeira não depende de origem, não depende de posição social e muito menos depende do passado de uma pessoa. Deus, ele olha para o coração.
A atitude de Raabe ao acolher os espias foi um ato de coragem. Um ato de coragem que mudaria sua história para sempre. Não há dúvidas aqui. Deus ele continua chamando pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. Tópico 1. A origem de Raabe. A Bíblia não revela muito sobre Raabe, apenas que residia em Jericó e era prostituta. Possivelmente sua casa era uma hospedaria e ficava sobre os muros da cidade. Portanto, um lugar propício para os forasteiros entrarem e obterem informações sem levantar suspeita. Perceba uma coisa aqui. A Bíblia ela não se detém em grandes detalhes sobre o passado de Raabe. Não fala muito, não expressa muito sobre ela. Não dá tantos detalhes. O que sabemos é que ela era conhecida por sua condição social. Era uma condição social marginalizada. Mas Deus, ele não se prende ao rótulo que o mundo coloca em uma pessoa. Uma coisa interessante que encontramos nesse contexto é que o local da sua casa, sobre os muros, foi um lugar estratégico. Um lugar para que ela se tornasse instrumento no plano divino. Isso nos ensina uma coisa, irmãos, que até aquilo que parece uma desvantagem pode ser usado por Deus quando há fé, quando existe uma crença verdadeira e uma disposição no coração. O passado de uma pessoa, de alguém, não determina seu futuro quando Deus entra na história. Isso fica muito claro aqui. 1.1 A cidade de Jericó. Jericó é uma cidade construída no Vale do Jordão, na Palestina, que cresceu às margens do rio, cerca de 250 metros abaixo do nível do mar, chamada na Bíblia de Cidade das Palmeiras, Deuteronômio 34, verso 3. Era uma cidade ímpia, idólatra e corrompida. Embora pequena em tamanho, era bem fortificada, protegida por muros altos e largos. Segundo o pastor David Cabral, 2005, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Ficava situada na rota que o povo de Israel vinha seguindo. Jericó era uma fortaleza tanto física quanto espiritual. Por que física? Porque seus muros, apesar de altos, eram robustos e bem edificados. Naturalmente indestrutíveis aos olhos das pessoas, né? Quem olhava de fora ia ver que eram muros indestrutíveis. E por que uma fortaleza espiritual? Porque era uma cidade idólatra, uma cidade mergulhada intensamente no pecado. E ao mesmo tempo, como já falamos, fortemente protegida por muros altos e largos. Humanamente, meus irmãos, olhando para toda essa estrutura, ninguém imaginaria que essa cidade seria tomada, mas Deus já havia determinado a sua queda. E pronto. Se Deus havia determinado a sua ruína, com certeza ela seria tomada e destruída. O contexto, e falando de contexto histórico e geográfico, realça ainda mais a fé de Raabe. Ela escolheu confiar no Deus de Israel, mesmo vivendo em uma cultura contrária à fé do povo hebreu. A fé, ela exala seu brilho com mais intensidade, isso fica muito claro aqui, em ambiente onde a escuridão espiritual é muito mais intensa. 1.2 Os espias cumprem sua promessa. Raabe e os espias fizeram o seguinte acordo. Ela, além de abrigá-los, não os denunciaria. Em troca, a vida dela e de toda a sua família seria poupada da destruição que viria sobre Jericó. Eles mandaram que ela prendesse um cordão de fio de escarlata na janela por onde eles desceram. Para Isabela Fonseca, 2000, o fio de escarlata cor vermelha servia de segurança para a salvação da meretriz e todos os seus. Parênteses, é claro. Aquele cordão vermelho tipificava o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê. Nesse ponto, nós vemos um dos símbolos mais belos dessa narrativa, o cordão escarlata. Ele foi um sinal visível de uma promessa invisível.
Assim como o sangue do cordeiro nos umbrais das portas do povo de Israel, lá no Egito, que protegeu seus lares quando eles ainda estavam lá, esse cordão ele representava segurança e livramento para Raabe e para toda a sua família. O ato de Raabe foi um ato de fé, um ato de confiança. Ela creu que no momento do juízo sobre Jericó, a promessa dos espias seria cumprida. E foi exatamente o que aconteceu. Isso faz uma analogia com a salvação em Cristo, que é um selo da promessa segura. Assim como aquele cordão foi para Raabe, a salvação é para nós. 1.3 Fé, obediência e confiança. A fé cristã se evidencia na obediência à palavra, uma vez que o Senhor se agrada mais de quem obedece do que de quem faz sacrifício. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Raabe reconheceu que os espias seguiam ao Deus verdadeiro, soberano sobre os céus e a terra. Josué, capítulo 2, versículos 10 e 11. Aqui, esta é a essência da fé de Raabe: crer e agir. Ela sentiu medo. É natural, como todo ser humano. Afinal, ela também era humana. Mas a sua fé foi muito mais forte do que o próprio medo. A fé, ela sempre se manifesta em atitudes práticas e obedientes à palavra de Deus, não de outra forma. Ela escolheu o lado certo. Raabe escolheu ficar do lado em que a beneficiaria, com toda certeza. Antes da queda do muro, ela tomou uma decisão. Assim como a própria Maria escolheu a melhor parte ao ouvir Jesus sentado aos seus pés, conforme está escrito em Lucas 10, 42, Raabe escolheu Deus verdadeiro e foi recompensada por isso. Todos nós, quando escolhemos os caminhos do Senhor, do nosso Deus, seremos recompensados também. Meus irmãos, a fé que agrada a Deus, ela não é apenas declarada com palavras. Ela é demonstrada com decisões corajosas. Tópico 2. Raabe ouviu e creu. Ao ouvir as maravilhas de Deus dos israelitas, Raabe creu, Josué 2, versículo 8 a 10. Ela reconheceu o poder e a autoridade do Senhor, o que mostrou na prática ao esconder os espias enviados por Josué e ajudá-los a escapar. Raabe, uma mulher pecadora, arriscou-se por confiar que o Deus de Israel era capaz de salvar não apenas sua vida, mas também a de sua família. Olha isso. Raabe não viu os milagres. Ela não assistiu, ela não foi testemunha ocular desses milagres. Mas ouviu falar do que Deus havia feito. E isso foi suficiente para gerar fé em seu coração. E quem faz isso? O Espírito Santo. É Ele que nos convence da grandeza e da majestade do nosso Deus. Isso nos ensina que a fé nasce ao ouvir a palavra. Como ensina Romanos 10, versículo 17. Ela ouviu e creu no Deus de Israel. Ela ouviu e guardou no coração. Levou para a alma, levou para o espírito, levou para a vida a palavra do Senhor. Algo que os próprios moradores de Jericó não fizeram, mesmo vivendo tão próximo, tão perto dos acontecimentos. Raabe, ela não ficou passiva, ela preferiu colocar sua fé em ação ao proteger os espias. Ela deu tudo de si. Ela confiou inteiramente nos espias e no que Deus havia de fazer contra aquela cidade. Isso deixa claro que a fé não depende de ver, depende de crer no que Deus já revelou. 2.1 Raabe confiou em Deus. Raabe já tinha ouvido falar dos feitos do Senhor. A confiança de Raabe estava no Deus que tirou seu povo do Egito, secou as águas do Mar Vermelho e derrotou os 2 reis dos amorreus. Josué 2,
versículos 10 e 11. O pastor David Cabral, 2005, sua fé, embora imatura, foi o que a salvou com a toda a sua família. Raabe manifestou mais do que um mero conhecimento intelectual do Deus de Israel. Ela queria identificar sua família com os israelitas. Aqui nós podemos ver que a fé de Raabe nasceu do testemunho, dos atos e dos feitos de Deus. Ela ouviu sobre a libertação do Egito, ela ouviu sobre o Mar Vermelho sendo aberto e sobre as vitórias do povo de Deus durante a sua trajetória, durante seu percurso, sua caminhada, sua jornada. E isso foi suficiente para gerar o quê? Uma confiança profunda no coração de Raabe. Fez com que ela se entregasse, com que ela se rendesse à grandeza do Senhor. Mesmo sem fazer parte do povo da aliança, ela se identifica com esse povo. Como? Pela fé. É assim que nós nos identificamos com o povo, com a família de Deus. É através da fé que nós fazemos parte dessa família, mesmo sem ser por natureza, mas por adoção, como diz a palavra, nós fomos adotados como filhos de Deus pela fé. A atitude de Raabe aponta para algo bem maior, deixando claro que Deus inclui em sua família não aqueles que são bonzinhos, não aqueles que são bonitinhos, mas aqueles que creem, independentemente de sua origem, cor, raça. Apenas creia. Não basta saber sobre Deus. Tem muita gente que conhece demais. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, conhecem todos os versículos, pode citá-los. Mas isso não é suficiente. É necessário confiar nele e se posicionar ao seu lado. 2.2. Raabe colocou a fé em ação. Diante da possível destruição de Jericó, os habitantes da cidade estavam apavorados. Josué 2, versículo 9. Mas a fé de Raabe venceu a tendência de ser paralisada pelo medo e a levou a agir. Sabendo que Deus havia dado aquela terra aos israelitas, ela escolheu ajudar os espias. O pastor Josué Campos, 1997. De alguma maneira o Espírito Santo trabalhou no coração de Raabe, encontrando lugar para o temor de Deus. Provérbios 1, 7. Ela creu na destruição iminente de sua cidade e buscou o caminho de sua própria salvação. João, capítulo 20, versículo 29. Raabe, meus irmãos, escolheu agir pela fé. Ela dá uma aula para a gente aqui. O medo paralisa, mas a fé ela impulsiona. O medo ele nos ancora, mas a fé ela nos leva além. Mesmo sabendo que sua cidade seria destruída, Raabe, ela se voltou para Deus e ajudou os espias. Ela colocou ali uma certa confiança. Ela sabia que se ela fizesse parte daquele evento, viria a recompensa. Por isso ela se tornou com isso participante da história de vitórias e salvação do povo de Israel. Ela foi peça-chave nesse evento, nesse ato histórico do povo de Israel. Isso mostra claramente que Deus já estava trabalhando nela muito antes, mesmo da queda dos muros. A fé não se esconde em tempos difíceis, muito pelo contrário, ela se manifesta nas atitudes que agradam a Deus. 2.3. Raabe, fé e obra. O apóstolo Tiago, ao falar sobre a fé e as obras, ressaltou que Raabe, a meretriz, foi justificada pelas obras quando escolheu os espias e os fez partir por outro caminho. Tiago 2, versículo 14 ao 26. O escritor aos Hebreus definiu a fé como a certeza das coisas que não se vê. Hebreus 11, versículo 1.
Nesse ponto, nós encontramos uma das maiores lições de vida de Raabe. A fé se manifesta em ações concretas. Não basta declarar eu creio, é preciso agir com base nessa fé. Meus irmãos, a Bíblia menciona Raabe, tanto em Tiago quanto em Hebreus, como exemplo de fé e obediência. Ou seja, seu nome está na genealogia de Jesus, onde se encontra em Mateus 1, versículo 5. Isso é incrível, alguém que nem fazia parte do povo, mas foi incluída. E agora era parte importante de uma história grandiosa. Genealogia de Jesus em Mateus 1. Uma mulher gentia, com um passado marcado pelo pecado, pela afronta, pelo desprezo, pelo menosprezo da sua sociedade, se torna agora parte do plano redentor de Deus. Só Deus explica isso. E isso, meus irmãos, reforça que a fé sem as obras é morta. Mas quando a fé se une à ação, vidas são transformadas e histórias são reescritas por Deus. Tópico 3. Raabe, de pecadora a salva. A atitude de Raabe deve impactar nossa jornada de fé hoje. Ela não mudou apenas a própria história, mas também a de sua família. Dona de uma fé ativa que se manifestou em ações, aquela mulher desprezada pela sociedade da época nos dá um exemplo poderoso de como a confiança em Deus pode transformar vidas e trazer salvação, independentemente de quem seja. Aqui é importante destacar que a fé não se limita ao passado. Não se limita às circunstâncias da vida. Raabe, por exemplo, não era parte do povo de Deus, mas foi alcançada por causa de quê? Da fé. Isso expressa com clareza que Deus não olha a aparência, não olha o histórico de vida das pessoas, mas sim o coração que crê, o coração que age com toda a confiança. Meus irmãos, a fé abre portas onde a lógica humana diz que é impossível ultrapassar. 3.1. Raabe cuidou da família. Raabe mostrou um cuidado especial ao incluir sua família no pedido aos espias. Quando ela fez o acordo com os mensageiros de Josué, pediu proteção para si mesma e também para seus familiares. Esse gesto mostrou sua preocupação com aqueles que amava, confirmando a sua fé. 1 Timóteo 5,8. Pastor Valdir Oliveira comenta: Raabe fez a escolha segura, sábia e com fé, na qual contempla toda a sua família. Tem muita gente brincando com as escolhas da vida e esquecendo que haverá consequências. A escolha é feita com liberdade, mas todos deverão arcar com os resultados. Meus irmãos, a verdadeira fé produz impacto coletivo, um impacto social em quem está próximo. Quando nós cremos, quando demonstramos a nossa fé, a nossa fidelidade, nós somos alcançados, não apenas individualmente, nós somos tocados coletivamente. A nossa fé, ela pode cobrir e abençoar toda a nossa casa, começando por ela. Por isso, nós precisamos refletir sobre nossas decisões de fé. Nós precisamos redefinir nossas atitudes, nossas ações, porque elas reverberam, elas tocam, elas encontram aqueles que estão ao nosso redor. 3.2. O futuro de Raabe. A fé de Raabe transformou seu futuro e de sua descendência, pois tiveram vidas cheias de propósito. Após demonstrar sua fé em Jericó, ela se tornou parte do povo de Israel ao se casar com Salmão, um israelita com quem teve Boaz. Assim, Raabe experimentou um novo tempo em sua vida, inclusive sendo parte da linhagem na qual Jesus nasceu. Mateus 1, versículo 5 ao 15. A fé muda destinos. Olha que coisa maravilhosa. Olha só a parte da história que Raabe faz. Quando olhamos para o passado de Raabe, encontramos um passado marcado, sim, pelo pecado. Um passado marcado pela dor, pelo desprezo,
por uma vida conturbada. Mas quando nós olhamos mais à frente, fica evidente que Deus pegou tudo aquilo que era ruim, que era deplorável, e a desvalorizava e jogou no mar do esquecimento. E o que ele fez? Escreveu para ela um futuro de honra. Quando existe arrependimento e fé, irmão, tudo muda. Deus ressignifica a história, transforma a vergonha em testemunho, transforma a dor em propósito. 3.3 Deus perdoou Raabe. Raabe mudou radicalmente de estilo de vida. Aos olhos humanos, não havia esperança de um futuro diferente e melhor para ela. Porém, Deus viu um coração quebrantado e contrito, que não desprezou. Salmo 51, versículo 17. O Senhor apagou as transgressões de Raabe e se esqueceu dos pecados dela. Isaías 43, versículo 25. Que coisa espetacular. Meu irmão, chega, me arrepia quando ouço essas palavras. O perdão de Deus, ele não vem pela metade. Ele não é algo incompleto. Ele é totalmente generoso, cheio, específico, abrangente. Deus não apenas perdoa, ele restaura, ele cura, ele reposiciona a nossa história. Ele transforma por completo a nossa vida, nos dá uma nova identidade, nos honra. Raabe, ela foi perdoada, mas ela também foi incluída no rol da honra e da liberdade. Isso deixa transparecer, meus irmãos, que não existe pecado tão grande que Deus não possa apagar, que Deus não possa destituir, remover. Mas claro, quando existe fé, quando existe arrependimento verdadeiro. Conclusão. Raabe foi poupada durante a destruição de Jericó. Sua fé e seu temor a Deus a levaram a agir de tal modo que foi grandemente recompensada ao ter sua vida e sua família preservadas. Além disso, ela se tornou parte do povo de Israel. Ao se casar com Salmão, Raabe nos inspira a confiar em Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Deus transforma histórias, meus irmãos, e muda destinos. A história de Raabe nos contextualiza nesse ponto. A fé de Raabe não ficou apenas em suas palavras ou em palavras de qualquer um. Meus irmãos, ela creu, ela agiu e por isso foi recompensada. Raabe nos desafia a praticar uma fé viva, uma fé que gera mudança, que gera transformações reais em nossas vidas. Não só de nossas vidas, mas também na vida de nossas famílias, também na vida da sociedade que nos cerca. Essa mulher, Raabe, é a prova viva de que Deus não rejeita. Não rejeita quem nele confia, não rejeita quem nele crê. E digo uma coisa, não importa o passado que viveu. Deus transforma, Deus muda a história, Deus reconstrói a nossa vida. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma grande lição. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero te dar um presente, um e-book completamente gratuito. É um devocional, 7 dias de cura para a alma. Um passo a passo que vai te ajudar nas batalhas do dia a dia. Basta ir na descrição do vídeo, clicar no link e baixar sem nenhum custo adicional. Mas eu quero te apresentar algo ainda mais profundo, o e-book Os 3 Impérios das Relações. Nele são revelados como as relações humanas moldam nosso comportamento emocional e espiritual. Exploramos aqui os 3 impérios que definem a grande maioria dos relacionamentos hoje em dia. Esses impérios são opressivos, abortivos e carismáticos. Cuidado, um deles pode estar governando as suas relações, mas fique tranquilo, este e-book também vai mostrar como você pode lidar e até se libertar de tais impérios.
Esse livro, por si só, já é especial, mas ao adquirir os 3 Impérios das Relações, você leva de graça o e-book Herança, que é um bônus que vai alavancar ainda mais a sua qualidade de fé. Vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. O meu desejo é que você cresça cada vez mais. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e até o próximo vídeo.